Em destaque no Panorama CBN, após ataque dos Estados Unidos à Venezuela, Nicolás Maduro será levado hoje a um tribunal federal. A ONU se reúne para debater a ação americana. E Donald Trump ameaça a Colômbia e faz críticas também ao México e a Cuba. Ações contra planos de saúde já são 47% de todos os processos de saúde na Justiça. E o agente secreto vence o prêmio da crítica nos Estados Unidos. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Nosso primeiro encontro nesse novo ano, né? Que ele seja lindo, muito especial, de realizações e alegrias. Nosso DJ Laerte Afonso está aqui comigo também. Então, equipe titular, junto com você. Vamos juntos com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo em menos de meia hora? Eu te conto. E a gente começa com a grande notícia desses últimos dias, né? As consequências do ataque dos Estados Unidos à Venezuela com a prisão de Nicolás Maduro. O que é esperado para hoje? O presidente deposto da Venezuela, o Nicolás Maduro, vai comparecer nesta segunda-feira a uma audiência na Justiça Federal de Nova York. O ditador e a mulher dele, Cília Flores, passaram a segunda noite numa prisão federal de segurança máxima e serão levados a um tribunal de Manhattan às 14h pelo horário de Brasília. Na audiência, o chavista vai ouvir formalmente as 4 acusações que pesam contra ele, incluindo narcoterrorismo. Maduro e a primeira-dama foram capturados na madrugada de sábado, em Caracas, numa operação militar americana que envolveu 150 aviões e helicópteros. Segundo o jornal The New York Times, os bombardeios deixaram 80 mortos, entre civis e soldados venezuelanos. Hoje também, o Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir o ataque americano. A reunião foi solicitada pela Colômbia e o Brasil pretende se pronunciar, embora não seja membro do Conselho. O embaixador Sérgio Danese deve reforçar a posição do presidente Lula de que a ação representa uma afronta gravíssima e ultrapassa uma linha inaceitável ao violar a soberania da Venezuela e princípios do direito internacional. Apesar do encontro, o Conselho de Segurança da ONU não deve aprovar nenhuma resolução condenando a operação dos Estados Unidos, como explicou na CBN a professora da FAI Business School, Priscila Caneparo. É importante a gente destacar que esse tema está sendo levantado em nome da Venezuela, do problema de insegurança da Venezuela. Não existe aqui a possibilidade de debater sobre as ações dos Estados Unidos dentro de uma resolução do Conselho de Segurança. E eu digo isso porque a própria Carta das Nações Unidas impossibilita que qualquer um dos membros permanentes seja objeto de resolução. Então, a gente vai debater dentro desse Conselho de Segurança justamente a questão da Venezuela. Por consequência, ainda que as resoluções do Conselho de Segurança sejam obrigatórias, acho extremamente difícil que se traga algum termo condenando a figura dos Estados Unidos ou alguma ação. Vai trazer abstratamente, mas acho muito difícil que trate sobre alguma perspectiva da ação que ocorreu no território venezuelano nesses últimos dias por conta dessa situação envolvendo os Estados Unidos. Bom, ontem terminou sem acordo e sem pronunciamento público uma reunião virtual de chanceleres dos 33 países latino e caribenhos sobre a captura de Nicolás Maduro. Mais cedo, Brasil, México, Chile, Colômbia, Espanha e Uruguai divulgaram um comunicado conjunto condenando a ação militar americana na Venezuela e alertando para violações do direito internacional. Também neste domingo, 26 países da União Europeia disseram que a restauração da democracia na Venezuela passa pelo respeito à vontade do povo venezuelano. Apenas a Hungria foi contra a declaração. E a presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodrigues, divulgou neste domingo uma carta aberta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo diálogo, o fim das hostilidades e uma agenda de colaboração. No documento, ela fala que a Venezuela aspira a viver sem ameaças externas e faz um apelo direto à Casa Branca para evitar um conflito armado. A presidente interina declarou que tem como prioridade estabelecer uma relação equilibrada e respeitosa com os Estados Unidos,
propõe uma agenda de cooperação com Washington e defende um relacionamento baseado na não ingerência. Essa declaração foi pública horas após o presidente Donald Trump dizer que Delcy Rodrigues iria pagar um preço muito alto, talvez mais caro do que o próprio Maduro, se não fizesse o que é certo. Apesar das ameaças, os Estados Unidos indicaram que não pretendem mudar o regime chavista ou governar diretamente a Venezuela, mas forçar a presidente interina a um alinhamento. Segundo Donald Trump, o foco do governo americano agora é consertar a Venezuela e não tratar de eleições, que ocorreriam no momento certo. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, adiantou que os Estados Unidos vão manter o bloqueio às exportações do país e a forte presença militar no Caribe, como forma de coagir a cúpula venezuelana. Rubio falou que um dos principais objetivos é evitar que a indústria petrolífera do país beneficie o que ele chamou de piratas e adversários geopolíticos dos Estados Unidos. O secretário de Estado falou também que Delcy Rodrigues será julgada pelo que ela fizer daqui para frente, e não com base no passado. Nós esperamos ver mais conformidade e cooperação do que recebemos anteriormente. Com Nicolás Maduro, você não poderia fazer um acordo. Agora há outras pessoas responsáveis pelos militares e pelas estruturas policiais lá. Eles vão ter que decidir agora qual direção eles querem ir. E esperamos que eles escolham a direção diferente do que o que Nicolás Maduro escolheu. Bom, na opinião do diretor de análise política na Prospectiva Public Affairs, Tiago Vidal, os Estados Unidos vão apostar numa relação boa com a vice de Maduro. Não se trata apenas de cortar o pescoço de uma das serpentes, né? Você precisa entender todo o sistema que opera por baixo das instituições formais da Venezuela. Então, num primeiro momento, é isso, ou seja, é o reconhecimento de que você não consegue fazer essa transição na Venezuela, se de fato se quer uma transição, sem jogar com quem está já no sistema há algum tempo. E o outro ponto é justamente o reconhecimento por parte de muitas dessas lideranças, inclusive a Delcy Rodrigues e, acho eu, o ministro da Defesa, o ministro do Interior, que são lideranças chavistas importantes, de que, enfim, não haveria alternativa, né? Ou joga-se o jogo dos americanos, ou eles encontrariam alguém que estivesse disposto a colaborar, e eles entenderam que era melhor entregar o Maduro e colaborar do que o contrário. A presidente interina da Venezuela tem 56 anos, é advogada e estudou em Paris e em Londres. Braço direito de Nicolás Maduro, ela entrou no governo em 2003, quando Hugo Chávez era presidente. Delcy Rodrigues já foi ministra das Relações Exteriores, da Economia e do Petróleo e também foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Ela enfrenta sanções dos Estados Unidos, do Canadá e da União Europeia por violações dos direitos humanos e corrupção. Bom, o Globo está contando que no final de outubro, a Delcy Rodrigues foi até o Catar participar de reuniões com enviados da Casa Branca. Segundo fontes que acompanham de perto a política venezuelana, naquele momento foram feitas sondagens a Delcy por parte dos emissários de Donald Trump sobre a possibilidade de que ela assumisse o comando do governo por um período, não determinado naquele momento, nem hoje, né? Seria o período de transição após a saída de Maduro do poder e do país. A resposta à sondagem é um mistério, mas tudo o que aconteceu nos últimos dias está alinhado com o que Trump queria havia algum tempo. Em meio às incertezas sobre o futuro da Venezuela, o diplomata Edmundo Gonzalez, que se declarou vencedor das eleições de 2024, divulgou um vídeo ontem dizendo que ele é o presidente do país. Ele pediu o apoio das Forças Armadas, só que as Forças Armadas já reconheceram a vice Delcy Rodrigues como presidente interina. Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta. Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República.
Este es un momento histórico. Edmundo foi candidato no lugar de Maria Corina Machado, que foi impedida de concorrer nas eleições contra Nicolás Maduro. No sábado, o presidente americano Donald Trump disse que Corina, que é vencedora do Nobel da Paz, não tem apoio para assumir o poder na Venezuela. Em menos de 48 horas após o ataque militar, o presidente Donald Trump revelou que a Colômbia pode ser o próximo alvo de uma operação americana. Em entrevista a bordo do avião presidencial Air Force One, na noite deste domingo, o republicano falou que a Colômbia é governada por um homem doente que gosta de produzir cocaína e vendê-la para os Estados Unidos, e que ele não vai continuar fazendo isso por muito tempo. Perguntado se uma operação militar poderia ser realizada contra a Colômbia, Trump falou que seria uma boa ideia. O Ministério das Relações Exteriores colombiano afirmou que as declarações de Trump desrespeitam os princípios fundamentais das relações entre Estados soberanos e configuram interferência indevida nos assuntos internos do país. Segundo o texto, o presidente colombiano Gustavo Petro foi legitimamente eleito pela vontade popular e exerce o cargo conforme a Constituição. A chancelaria destacou ainda que as falas de Trump contrariam princípios da Carta das Nações Unidas, como a igualdade soberana entre os Estados, a não intervenção e o respeito mútuo, considerados pilares do sistema internacional. Na entrevista, Trump ainda fez críticas ao México, que acusou de ser governado por cartéis de drogas, e a Cuba, que disse depender economicamente da ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. O regime cubano, segundo Trump, cairá sozinho. Aliás, Cuba disse que 32 cidadãos do país foram mortos na Venezuela. No Brasil, a cidade de Pacaraima, em Roraima, é a principal porta de entrada de venezuelanos que cruzam a fronteira em busca de oportunidades. E a fronteira foi reaberta ontem à tarde, depois que o governo venezuelano determinou o fechamento no sábado. Apesar de comemorar a prisão de Maduro, muitos que foram entrevistados pela TV Globo preferem esperar o que vai acontecer para decidir se vão voltar para a Venezuela. Dessa vez a gente está tomando mais cautela, mais cuidado, ficando em casa, se protegendo. Felizes, com o coração muito, muito feliz, mas em casa, tranquilos. Não dá para voltar por enquanto. É mais seguro ficar onde não está por agora. E já quando tudo tem mais calmo, tá actuando com tranquilidade, sabe? Eu sinto a necessidade de voltar para minha terra, melhorar, aprender o que eu conheci, adquirir no país, no Brasil, e poder aplicar aqui na Venezuela para ajudar a melhorar o nosso país. Em entrevista à Globo News, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou que o governo está preparado para um possível aumento de refugiados venezuelanos. E ele não descartou a possibilidade de enviar insumos e remédios à Venezuela. Caso exista uma solicitação por parte da Organização Mundial de Saúde, nós estaremos para ajudar também. Teve essa notícia que foi confirmada pela Organização Pan-Americana de Saúde, da destruição do centro de distribuição de insumos, medicamentos e insumos para diálise, o que é muito grave. Se for necessário, nós vamos mobilizar. O que nós temos aqui no Brasil, certamente os outros países da América do Sul vão fazer isso. A expectativa é que todo o continente americano faça, porque é importante não só em razão humanitária, mas também porque se não ajudar, quem é afetado também somos nós, porque fazemos fronteira com esse país. Então, tudo que afeta a saúde daquele povo, rapidamente afeta a saúde e o sistema de saúde brasileiro. A gente quer proteger não só os brasileiros, mas quem vive no Brasil aqui, em relação aos impactos possíveis na área da saúde. Pacaraima faz fronteira direta com a Venezuela e foi o primeiro território nacional a sentir os reflexos da crise política, econômica e humanitária na Venezuela. Desde 2015, foram mais de 1,1 milhão pessoas que entraram no Brasil pela cidade. Viramos a página e agora para te contar que o volume de ações judiciais de consumidores contra planos de saúde responde já por 47% de toda a judicialização da saúde no país. Há 5 anos, esse percentual era de 40%. O crescimento é percebido em vários estados. Em 7 deles, as disputas que questionam o serviço prestado por operadoras já superam o número de processos contra o SUS.
entre eles Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. As informações estão numa reportagem do jornal o Globo de hoje. Esse cenário desafia magistrados e pressiona os preços dos contratos, que sofrem reajustes mais severos pelas operadoras numa tentativa de compensar as perdas com os processos. A reportagem conta que, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, até o fim de outubro de 2025, consumidores levaram aos tribunais mais de 383 mil ações contra operadores de planos, um volume 7% maior do que o registrado em igual período de 2024. Considerando também os processos contra o SUS, o número total de disputas na Justiça chegou a 593 mil nos primeiros 10 meses do ano passado, segundo os últimos dados disponíveis. As fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista e o Vale do Ribeira, em São Paulo, deixaram 42 pessoas desabrigadas. Em Mongaguá, foram 38 e em Peruíbe, 4. Em Cubatão, os moradores que ficaram desalojados já retornaram para casa após vistorias. A Defesa Civil alertou que as chuvas continuam e que os acumulados podem provocar novos alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de declive. E havia expectativa mesmo de que esse início de ano iria começar com muita chuva em vários pontos do país, especialmente na região sudeste. É o que a gente está acompanhando. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que um avião de pequeno porte caiu no Amazonas. A queda da aeronave ocorreu perto de uma vila, na cidade de Iranduba. O piloto e o passageiro ficaram feridos. As causas são investigadas. E os corpos dos jovens encontrados mortos após 7 dias desaparecidos em Santa Catarina serão sepultados nesta segunda-feira em Minas Gerais. Daniel Luiz da Silveira e Bruno Máximo Silva serão enterrados em Guaxupé. Guilherme Macedo de Almeida e Pedro Henrique Prado de Oliveira serão sepultados em Guaranésia. A polícia científica confirmou que os 4 foram encontrados amarrados e a investigação do caso continua. No noticiário internacional, atenções ainda voltadas para a tragédia que aconteceu na Suíça. As autoridades conseguiram identificar 24 das 40 vítimas que morreram no incêndio que atingiu um bar em Crans-Montana durante a virada do ano. De acordo com informações divulgadas pela polícia neste domingo, entre os mortos já reconhecidos estão 10 menores de idade e 6 estrangeiros, incluindo cidadãos da Itália, França, Romênia e Turquia. A tragédia deixou ainda 119 feridos. O grupo de vítimas identificadas até agora tem idades que variam entre 14 e 39 anos. Pelo menos 30 pessoas morreram após homens armados atacarem um mercado na Nigéria. Outras pessoas foram sequestradas, no entanto, as autoridades não divulgaram quantas. Os criminosos chegaram em motos e abriram fogo contra o estabelecimento neste domingo. Os motivos do atentado ainda são desconhecidos. Agora uma boa notícia, a gente está precisando, né? O filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, ganhou o prêmio de melhor filme em língua estrangeira no Critics' Choice Awards 2026. O longa concorreu com filmes como Foi Apenas um Acidente, A Garota Canhota e No Other Choice. O ator Wagner Moura, protagonista do longa, concorreu a melhor ator pelo papel em Um Agente Secreto e também como melhor ator coadjuvante em série limitada por Ladrões de Drogas, mas perdeu nas 2 categorias. O primeiro quem levou foi Timothée Chalamet, por Marty Supreme, e o segundo foi Al Cooper, por Adolescência. O Critics' Choice é promovido pela Associação dos Críticos de Cinema dos Estados Unidos. A premiação é considerada um termômetro para o Oscar, que esse ano vai acontecer no dia 15 de março. O diretor Kleber Mendonça Filho foi surpreendido ao receber o prêmio ainda no tapete vermelho, antes da cerimônia começar. Depois, ao apresentar o prêmio de melhor filme ao lado de Wagner Moura, o diretor aproveitou para comemorar a vitória. Quero agradecer ao Critics' Choice pelo prêmio que ganhamos hoje, pelo filme O Agente Secreto.
E também queremos reconhecer todos os filmes que amamos e reconhecemos tanto dessa lista. Muito obrigado. Agora é uma honra apresentar a categoria de melhor filme. Ou, para nós no Brasil, melhor filme internacional. O Agente Secreto foi indicado nas categorias de melhor filme de drama e melhor filme de língua não inglesa no Globo de Ouro 2026, que será entregue no próximo domingo. Wagner Moura concorre como melhor ator. O filme também é o representante brasileiro para tentar uma vaga na categoria de melhor filme internacional no Oscar 2026. Como já é tradicional, vamos fechar com o futebol, né? Para você que está chegando aqui hoje no Panorama CBN, a gente faz mais ou menos assim, né? Fechando o panorama, a não ser sexta-feira, que aí tem música no nosso Sextou Musical. Pode até mandar para mim lá sugestão, seu pedido, pelo Instagram no perfil biancasantos.bia, tá? Mas no futebol hoje, 10 jogos movimentam a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre os destaques estão Palmeiras e Monte Roraima, Fluminense e Água Santa, Grêmio e Galvez, do Acre, e Mirassol e Linense. Ontem, na estreia, o atual campeão da Copinha, o São Paulo, derrotou o Maruinense, de Sergipe, por 2-0. O Botafogo venceu o Águia de Marabá por 1-0 e o Bragantino goleou o Figueirense por 6-1. O tenista Novak Djokovic anunciou que não fará mais parte da Associação Profissional de Jogadores de Tênis. O sérvio falou que a decisão foi motivada por questões de transparência e governança. Ele disse ainda que os valores não estão mais alinhados com a direção da entidade. Djokovic tem 24 títulos de Grand Slam. E ainda sobre tênis, João Fonseca está fora do torneio de Brisbane, na Itália. O jovem de 19 anos, que faria estreia na temporada na noite deste domingo, sentiu uma lesão na região lombar e precisou desistir da competição. Com a ausência, o carioca não vai conseguir defender os pontos conquistados no ano passado e deve cair no ranking mundial, saindo da 24ª posição para o 29º lugar, com o risco de deixar o grupo dos 30 melhores do mundo. Agora a expectativa fica para a recuperação dele, né? Ele tem outros compromissos na Austrália nas próximas semanas. E ponto final no Panorama CBN da manhã de hoje. Comigo, nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. E você que faz parte desse time, tá? Muito obrigada pela companhia. Vamos juntos ao longo de 2026. Eu te faço esse convite. E compartilhe com amigos, familiares o nosso podcast. Eu lembro que tem também o Panorama CBN da noite. São 2 edições. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.